encherá este lugar. Vem louvar, vem cantar, no meio dos louvores Deus habitar, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem cantar, no meio dos louvores, no meio dos louvores Deus habitar, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem cantar, vem louvar, vem cantar. Rendei graças porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Assim escreve o salmista no Salmo 136, e este convite é estendido a cada um de nós nesta noite. Última noite é o findar da nossa celebração dos 111 anos da comunidade Martim Lutero. Tu és convidado a render graças ao Senhor, porque a misericórdia dele se estende ao longo dos 111 anos. A misericórdia dele se estende ao longo da tua própria vida e da tua própria história. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Amém? É em nome desse Deus cuja misericórdia é sem fim que nos reunimos nesta noite de celebração. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo. Você que veio na sexta, você que veio sábado, você que está aqui hoje o dia todo. Talvez você que veio só hoje também. Seja bem-vindo. Este é o teu lugar, é a tua casa. O Senhor marca um encontro contigo nesta noite. E na presença desse Deus, nós vamos curvar a nossa cabeça e orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos a Ti porque as Tuas misericórdias não têm fim. Nós louvamos a Ti porque Tu estendes as Tuas misericórdias a pessoas tão frágeis e falhas como nós somos. Obrigada porque estendes a Tua misericórdia a uma igreja tão frágil e falha que nós somos. Obrigada, Senhor, porque nesta noite Tu convidas pessoas frágeis e falhas para ouvir desta Tua palavra de vida, porque a Tua misericórdia não tem fim. E nós louvamos a Ti, porque nós podemos colher os maravilhosos frutos da Tua misericórdia sobre a nossa vida.
causa de não sermos consumidos. Obrigada, Senhor, porque nós podemos nos alegrar aqui com irmãos e irmãs na fé, também nesta noite festiva. Amém. Tem alguns avisos, nossos próximos cultos serão na semana que vem, final de novembro, às 9 da manhã e às 19 horas da noite, todos são convidados. Tem um convite bem especial para esta semana, na quarta-feira, nós teremos uma atividade chamada Tu Porém, seguindo as palavras de Paulo a Timóteo, tu porém, né, ser sóbrio nas palavras, e assim, quarta-feira, aqueles que são jovens ainda, né, como cantos chaves, aqueles que são jovens para ser velhos, velhos para ser jovens, aqueles são todos convidados para participar às 20 horas ali no salão da palestra feita pelo professor Roger, um bate-papo, né, sobre a formação da Bíblia. Então, o Tu Porém, vocês vão perceber que no ano que vem ele estará no calendário, uma vez por mês, é destinado aos jovens, né, que têm interesse em debater, ouvir, aprender mais sobre assuntos temáticos como esse. E desta vez, aproveitando que o professor Dr. Roger está conosco, e pastor Roger, nós queremos estender esse convite a todos aqueles que querem, de fato, um papo cabeça sobre formação da Bíblia. Você é convidado às 20 horas, quarta-feira, no Salão da Comunidade. Nós temos também, aqui na frente, uma belíssima árvore de corações. Quem conhece essa árvore e esses corações, levanta a mão, por favor. Muito bem, mas eu vou repetir o aviso para aqueles que não conhecem. Todos os anos, né, costumeiramente nós temos feito, adote um coração, adote uma família. São famílias das crianças que participam do projeto Vida Plena, no ponto de pregação Bom Pastor, no Pestano. Um dos lados do coração tem o nome da criança ou das crianças que fazem parte daquela casa, junto com a sua idade. Então, todas as crianças que estão num mesmo coração estão na mesma casa. E atrás esse ano, tem o número de telefone do Carlos, para que você entre em contato para dizer, olha, eu peguei tal criança, você pode pegar mais informações sobre a família, saber quantas pessoas tem naquela casa. E o objetivo é que você, então, confeccione, compre, adquira coisas para uma ceia de Natal, né? Não uma simples cesta básica em si, mas pensando em uma família poder desfrutar de um abençoado Natal com a graça do Senhor Jesus. Nós vamos estar abençoando esta família. Você pode, se quiser, pegar um coração, então, e ir preparando essa cesta para ser entregue lá no final do mês de dezembro. Perdi a data, mas vocês vão ficar sabendo nos demais avisos, ok? Você pode fazer isso a partir do dia de hoje. Essa árvore estará disponível também nos outros cultos e celebrações, até no dia previsto, para que a gente abençoe outras famílias assim, desta forma. Depois, estão sentindo o cheiro? Tem batata? Não tanto que nem nos outros dias, um pouco menos, então te aligere se você quiser, né? Picolé tem bastante, né, Raduns? Tem muito picolé, você pode então desfrutar de um delicioso picolé, porque foram abastecidos os freezers. As crianças podem levar para casa também tudo isso, tá? Depois então. E nós temos agora um aviso muito especial, eu quero convidar, que já estão aqui, né? A Cíntia está por aí? Não quer vir com a gente? Não, a Cíntia está, gente, ela está, tá? Com o bebê no colo. Vou vir aqui perto das gurias. Muita coisa mudou em 3 meses que nós fizemos o nosso primeiro aviso a respeito do musical de Natal. Tanto é que a Cíntia não está aqui porque ela tem um pacotinho muito especial no colo dela, né? E nós queremos ressaltar que o dia está chegando e que a gente está ficando um pouco nervosa, mas muito feliz com o que Deus tem feito até aqui. Do nada. Não, gente, a gente quer, em primeiro lugar, agradecer todos que estão orando e apoiando este projeto musical, né? Nessa primeira empreitada que a gente está fazendo como comunidade, como paróquia, que queria dizer para vocês que realmente está sendo uma experiência muito grandiosa, assim, em vários sentidos. A gente comentou no final do último ensaio que se tivesse ido até aquele ensaio, pela experiência pessoal e pela comunhão que a gente teve, já teria valido.
Tá sendo muito legal, assim. E continuem orando e participem do musical. Vamos participar como comunidade, vamos abraçar aqueles que vêm no dia 7 para ver e para ouvir a mensagem de Deus através da arte, através da música, através do teatro. Vai ser muito legal, gente. A gente não pode dar spoiler, né? Mas a gente fica louco para dar. E orem por quem vem, orem por quem vai estar aqui, vai ouvir da palavra de Deus pela primeira vez, ou por aquele que está chegando e que vai ser tocado novamente pelo Espírito Santo naquele dia. E vamos, como comunidade, como paróquia, acolher essas pessoas. Esse é o objetivo. Não é só mais uma apresentação, não é só mais um programa de Natal, né? Assim, nós temos nossos programas lindos em cada comunidade, nossas cantatas, para celebrar também os nossos talentos, né? E este momento de Natal em comunidade. Mas esse específico é para fora, é missão, é evangelismo. É isso aí. Ore, convide, participe, esteja aqui no dia 7. Já no dia 6 a gente vai ter a pré-estreia e a paróquia é convidada para a pré-estreia, para que no dia do musical as vagas principais sejam para quem a gente vai convidar. Os visitantes têm preferência no dia 7. Então, ore, convide, participe. Durante o próximo hino, nós estaremos também ofertando oferta local para os trabalhos missionários da comunidade, do qual o musical também faz parte. Oferte com gratidão e alegria, se você já quiser pegar um coração nessa vinda, ou pegue no final também, se assim desejar. Deus abençoe dádivas e doadores. Vamos nos colocar de pé também nesse momento de louvor. Tu és santo, Poderoso, poderoso, tu és digno tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. Ele é Emmanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me libertou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, abrindo pra mim. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Vem, que esta é a hora da adoração. Vem, e dar a Ele o teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua
Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou
Senhor da minha vida. Diante do teu altar, quero hoje te dizer que sou teu servo, escravo por amor. Eu me rendo, Senhor, eu me rendo a ti. Quero declarar que és o Rei dos Reis, Senhor da minha vida. Diante do teu altar, quero hoje te dizer que sou teu servo, escravo por amor. Não te ofertarei sacrifícios que a mim não custem nada. Sim, vou cantar louvores a ti, quem é Senhor, que vive e reina para todos sempre. Jesus, tu és um Deus de amor. Não te ofertarei sacrifícios que a mim não custem nada. Sim, vou cantar louvores a ti, que é Senhor, que vive e reina para todos sempre. Jesus, tu és um Deus de amor. Jesus, tu és um Deus de amor. Jesus, tu és um Deus de amor. Assim como nós estamos, nós vamos curvar a nossa cabeça e diante desse Deus de amor, nós vamos confessar os nossos pecados. Pecados individuais, mas também enquanto comunidade que celebra 111 anos de história. Há tantas marcas nessa história, há tantos pecados também, porque é uma igreja formada de gente pecadora como nós. E por isso, diante do Senhor, ao findar destas celebrações, nós queremos olhar para trás e olhar para hoje e confessar os nossos pecados diante daquele que é um Deus de amor. Oramos. Senhor, Tu nos conhece. Tu sabe quem nós somos. Tu sabes quem esta igreja é. E diante de Ti que nos conhece, e ao olhar para Ti que nos conhece, nós também somos impulsionados a olhar para quem nós somos. Senhor, perdão, porque não há nada de bom nas nossas ações e na nossa vida, não há nada nosso para que possamos Te oferecer algo, mas Tu nos oferece tudo o que precisamos para sermos igreja aqui. Perdão, Senhor, pelas nossas omissões ao longo dos 111 anos. Perdão pelas nossas omissões hoje, enquanto cristãos, enquanto pais e mães, filhos e membros desta igreja. Perdão, Senhor, pelas rupturas no caminho, pela falta de perdão na caminhada, falta de sensibilidade na fala, falta de sensibilidade com o outro que pensa diferente do que nós. Perdão, Senhor, pela falta de testemunho tantas vezes durante a história, mas também hoje na nossa vida, na minha vida. Senhor, quando nós olhamos para Ti e olhamos para esta história, Tua história com o mundo, nós reconhecemos que nós somos muito falhos e que não temos nada para Te oferecer de bom para que Tu uses nessa Tua história com o mundo. Nós somos pecadores, frágeis, fracos. Quantas vezes nós decepcionamos a Ti, Senhor. Quantas vezes nós não testemunhamos o Teu amor com as nossas palavras, nem com as nossas ações.
negligenciamos aquele que está à nossa frente, deixamos de estender as mãos, deixamos de orar ou te buscar como convém. Perdão, Senhor, quando às vezes a nossa vontade é colocada acima da tua. Perdão quando os nossos achismos tomam conta da nossa igreja, ao invés de ser testemunho daquilo que tu desejas de nós. Nós queremos que tu nos abra os olhos, porque há muito para viver, há muito para caminhar, e nós não podemos ficar presos e amarrados no pecado. Queremos ser libertos por ti. Queremos que tu sare as nossas feridas, que tu nos cure, mas acima de tudo, que tu venha, Senhor, no mais profundo do abismo onde nós nos encontramos, olhando para nós mesmos e nossas vontades e achismos, e nos encontre bem ali. E dali, por causa do teu Filho Jesus Cristo, tu nos levante do pó, como o barro, que tu nos refaça, Senhor. Esse é o meu desejo para a minha vida, mas também para a igreja da qual eu faço parte. Amém. A palavra de Deus, ela diz que nós somos como barro nas mãos do oleiro, e esse barro precisa ser quebrado muitas vezes para que ele seja moldado pelo Senhor, que é o oleiro. Que em tantos anos quanto o Senhor nos der para viver aqui, ele seja o oleiro e nós apenas barro. Aqueles que confessaram os seus pecados diante de um Senhor que os conhece, dispostos à mudança, tem o perdão e a misericórdia do Senhor que dura para sempre. Amém. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo.
pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Assim como nós estamos, vamos ter um tempo de oração por esse momento da palavra. Curvamos nossas faces em respeito ao nosso Senhor. Querido Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio de poder agora, depois de entoar cânticos de louvor para a tua honra e glória, poder receber a preciosa palavra. Uma palavra que na sexta-feira nos desafiou a sair da zona de conforto. Uma palavra que ontem o Senhor Jesus nos chama para a missão e nos envia à missão. E hoje, Senhor, nesta noite, que a tua palavra possa nos trazer a segurança daquela promessa que tu nos faz, de que tu estás conosco na missão. Por isso nós te somos gratos pela vida do professor, do pastor e do irmão Roger. Obrigado porque tu tens usado este querido irmão para testemunhar do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Mesmo ele e nenhum de nós sermos merecedores, assim mesmo tu nos chama. Tu nos ama, tu nos capacita. Por isso, Senhor, cada palavra que este querido irmão compartilhar conosco venha do teu coração, direto ao nosso coração. Que a obra do teu Santo Espírito aconteça na nossa vida. E assim nós te somos gratos, desde agora, por teu carinho, teu amor e tua misericórdia conosco. Assim nós oramos em nome de Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém. Antes de iniciar a pregação de hoje à noite, eu quero fazer duas pequenas observações que me marcaram muito já nesses 2 dias que eu estou aqui. Eu queria agradecer a hospitalidade de vocês. Uma comunidade muito hospitaleira, muito querida, carinhosa. Isso é missão. Vocês fazem missão também do jeito como vocês são. Vocês já vão entender por que eu estou dizendo isso. Mas eu queria agradecer mais uma vez o convite de poder estar aqui, de poder celebrar com vocês 111 anos. E que Deus continue guiando e abençoando vocês. A segunda observação, quando a pastora Franciele estava fazendo a saudação, uma cena me impactou aqui. Vocês estão vendo aquela poltrona ali, aquela sofazinho ali de canto? Tinha 4 crianças. Talvez os futuros presbíteros dessa comunidade. Alguns viram. Eles estavam todos os 4 de mãos cruzadas, orando. Eles estavam, acho que brincando de igrejinha, né? Eles estavam orando enquanto a Fran estava fazendo a saudação. Aquilo me impactou muito. Isso significa que também a missão de Deus acontece na comunidade aqui com essas crianças. Então, sintam-se abençoados por Deus por terem esse jeito hospitaleiro e agradeçam a Deus por isso. A hospitalidade hoje é uma das grandes, vamos dizer assim, estratégias missionárias para que pessoas que estão lá fora, que não têm alegria na vida, que não têm sentido na vida, que estão sofrendo de solidão, que estão perdidas, como a palavra de Deus diz. A hospitalidade é uma das grandes estratégias
para que elas possam encontrar uma família da fé, um lugar especial para ficar. Não é só hospitalidade para os que já creem como eu, mas a hospitalidade para aqueles que vêm de fora. E ao mesmo tempo vocês têm crianças que já entenderam o que significa ser igreja. Vocês têm crianças que já compreenderam o que de fato significa viver a vida de fé. Como o Luiz falou, nós hoje vamos então falar sobre o tema Jesus promete estar conosco na missão. E talvez eu poderia simplesmente só dizer uma frase e terminar, porque isso basta. Vá para a tua casa hoje sabendo que Jesus está contigo. O presbitério pode ficar tranquilo que Jesus está com vocês aqui, de todas as comunidades da paróquia, nos desafios que existem. Flávio e Franciele, vocês podem dormir em paz. Luiz também, podem dormir em paz, que Deus está com vocês. Porque se tem uma coisa que você não precisa duvidar, é de que Deus está presente. Isso é promessa. Isso não é assim, ó, se vocês acharem, eu vou estar. Se vocês quiserem que eu esteja presente com vocês, eu vou estar. Não, gente. A promessa de Deus, na missão que Ele nos dá, é o pressuposto. Não existe igreja sem isso. Todo culto nós começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não temos a presença de Deus nas nossas mãos. Por isso nós o invocamos. Mas nós temos a certeza de que Ele está conosco e por isso nós o invocamos. Porque não é em nosso nome que nós nos reunimos aqui. Nada na igreja funciona em nosso nome. Tudo funciona porque Ele está presente. O musical, Fran, vai dar certo, porque Ele já prometeu estar presente com vocês. Eu entendo, nós acabamos saindo do nosso musical lá da FLT. A gente fica com dor de barriga 3 dias antes, né? Depois a gente só fica com alegria. E esse friozinho na barriga, ele é normal porque tem a ver com responsabilidade, tem a ver com a seriedade. Nós estamos falando do Evangelho e queremos alcançar pessoas novas. Mas vocês podem ter certeza, desde o trabalho do culto infantil, com os adolescentes, com a juventude, com a UASE, trabalho com casais, nos estudos bíblicos, com as lideranças. Se tem uma coisa que você não pode duvidar é que Deus está presente. Mas eu também queria dizer uma outra coisa. Eu não quero me limitar hoje a falar da missão da igreja como uma missão da comunidade aqui em Martim Lutero. É a tua missão como pai e mãe. É a tua missão lá no teu local de trabalho. É a tua missão lá na tua vizinhança, na rua onde você mora. Ou no condomínio, que eu já fiquei sabendo que tem alguns que moram tudo no mesmo prédio aqui perto, né? Até isso eu já sei, imagina. Quem sabe vai ter lá um estudo bíblico no condomínio, né? Reunião de síndico, daí termina com estudo bíblico, né? Quem sabe. A missão de Deus não acontece só aqui dentro desse espaço bonito que vocês têm. Ela acontece do portão para fora. Aqui dentro é fácil nós sentirmos a presença de Deus. Aqui dentro é fácil nós não só sentirmos, mas vivermos a presença de Deus. Não só porque invocamos o nome dEle, não só porque oramos, porque louvamos, porque ouvimos a sua palavra, mas porque Ele está aqui mesmo, Ele já veio antes de nós aqui. Se alguém já chegou antes das 7 para preparar tudo que nós comemos hoje de manhã, pode ter certeza que Jesus já estava antes até. A pergunta é se eu tenho convicção de que Ele está comigo na missão que acontece na minha vida quando eu saio desse portão. Lá na universidade, nós temos muitos estudantes aqui. Universidade nem sempre é um ambiente tranquilo, às vezes é um ambiente hostil para quem vive na fé. No local de trabalho, pode ser que muitas vezes você está estressado, porque tem colegas de trabalho que te tiram do sério, e você quer ser cristão, mas às vezes parece que o velho Adão ressuscita e você tem vontade de dar uns tapas em alguns, né? Ou pelo menos sacudir alguns. Os desafios que nós temos nas nossas famílias são muito grandes. Tem uma geração que talvez, que nem a minha, que ainda tem
filho que a gente precisa dar uns encaminhamentos, mas já começa a ter que visitar o pai e a mãe mais vezes, porque tem que cuidar deles. São desafios. E é lá nesses desafios que Jesus diz que Ele está contigo e comigo. A presença de Deus é um tema transversal na Bíblia. E no Antigo Testamento, principalmente, no Novo Testamento ainda é assim, mas nós temos uma visão um pouco diferente disso hoje, porque faz uns quase 300 anos que a humanidade, principalmente no Ocidente, convive com uma frase, né, que foi dita por filósofos: a morte de Deus, que Deus morreu. Ou seja, nós somos frutos de uma geração, de uma parte da história do Ocidente que afirmou o fim de Deus, a morte de Deus. Por isso que nós podemos, num censo do Brasil, verificar que tem pessoas que se declaram ateístas. Na época da Bíblia isso não existia. Na época do Antigo e do Novo Testamento não existiam pessoas ateístas. O que existiam eram pessoas de outras religiões. O Antigo Oriente era cheio de diferentes religiões. O Egito, com toda a sua mitologia, os cananeus com seus cultos. Na Babilônia não faltava ídolos e deuses. E aí você tem Israel com um Deus vivo e verdadeiro que se revela para esse povo e que o liberta do Egito, caminha com esse povo durante o deserto, promete uma terra, concede essa terra de presente e faz esse povo ser luz para os outros povos. Esse era o plano de Deus. Esse era o plano de salvação de Deus. Mas ninguém questionava a existência de Deus. Ninguém questionava um mundo religioso, um mundo transcendente bem diferente do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mas se tem uma coisa que é igual da nossa época para a época da Bíblia, é que nós muitas vezes questionamos onde Deus está. Onde Deus está presente. Nós cremos que Deus existe, mas muitas vezes nos perguntamos: Senhor, onde é que Tu estavas naquele dia? Senhor, onde é que Tu estás? Por que Tu não escutas a minha oração? Nós cantamos um hino agora, que quando nós começamos a cantar, eu pensei, eu vou ter que introduzir isso na minha pregação de hoje, não estava previsto. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Esse é o Salmo 48. Na tradição do Antigo Testamento, o Salmo 48 faz parte dos famosos Cânticos de Sião. Os Cânticos de Sião surgiram em Israel mais ou menos por volta de 740 a.C. Junto com o Salmo 48 está o Salmo 46, que para o Lutero foi tão importante que a partir dele ele fez o Castelo Forte. Temos o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. São salmos que surgiram da experiência do povo de Judá em Jerusalém, de terem sido poupados da destruição dos assírios. Os assírios eram um povo cuja capital era Nínive, aí você vai lembrar do livro de Jonas, do livro de Naum. Os ninivitas ficaram cercando a cidade de Jerusalém durante 3 anos. É ali, nesse contexto, que vem o profeta Isaías e diz para o rei de Judá, o rei Acás, que tinha sacrificado seu filho aos ídolos. E ele era da família de Davi. Ele era um rei da descendência de Davi. E tinha sacrificado o seu filho para os ídolos cananeus. E a cidade de Jerusalém estava sendo ameaçada. 46 cidades de Judá foram completamente destruídas. Esse rei Acás tem medo. Ele tem medo porque ele está sendo ameaçado de morte pelos reis vizinhos. E aí vem o profeta Isaías e diz uma promessa,
que a virgem dará à luz um filho e porá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. O acaso não deu bola para isso. Mas quem viveu que Deus está conosco foi o filho que nasceu. O filho do Acaz, chamado Ezequias. Ele foi um rei que viu Jerusalém ser poupada de toda destruição. E ele pôde ajudar o seu povo naquela época a perceber que Deus estava presente. E por isso surgem esses cânticos. Porque Sião não foi destruída. Jerusalém permaneceu firme. E essa mesma promessa que aconteceu lá em 740, o nosso amigo Mateus, evangelista, puxa essa profecia quando está para a virgem dar à luz a um outro filho, um outro descendente de Davi, que prometeu estar com você e comigo todos os dias, até o fim dos tempos. É por isso que Mateus começa no seu evangelho dizendo que Deus está presente e termina o seu evangelho no texto que eu quero ler agora para você, de Mateus 28, que é essa promessa maravilhosa que Jesus está contigo e comigo todos os dias. Abra sua Bíblia, Mateus 28, os versículos 18 a 20. Você conhece esse texto? Esse texto poderia ter sido usado ontem também, porque aqui nós temos tanto o chamado quanto o envio, mas eu deixei ele por último para que a gente pudesse refletir sobre esse versículo 20, que é tão importante para nós. Mateus 28, 18 a 20 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É promessa, gente querida. Não falha. Ah, Roger, mas parece que Deus sumiu do mapa, porque lá em casa está difícil. Ah, Senhor, por que tu não respondes a minha oração? Ah, não, se Deus está presente, pode estar na casa daquele irmão da fé, mas lá em casa ele não está. Talvez nós passamos por momentos da nossa vida em que nós, de fato, temos a experiência de que parece que Deus não está presente. O povo de Israel fez um grande pecado. Eles pegaram essa frase do Emanuel, eles cantavam esse hino que nós cantamos hoje. Talvez era uma outra melodia, porque essa melodia é moderna, mas o texto é o mesmo. E eles transformaram num amuleto. E por isso, 120 anos depois, a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída. Não sobrou pedra nenhuma. Porque o povo de Israel, ao invés de cantar os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião que não se abalam. Eles começaram a viver uma vida de fé que confiava nos montes de Sião e não mais no Senhor. Em quem nós estamos depositando a nossa confiança? Em quem nós confiamos quando somos chamados e enviados por Deus para a sua missão? Para a sua missão que começa lá na sua casa. Em quem nós confiamos? Em nós mesmos? Em quem nós confiamos quando temos a tarefa de educar os nossos filhos na fé? Em quem nós confiamos quando recebemos a tarefa lá no local de trabalho de ser luz para aquelas pessoas? Ah, Roger, mas eu não sei falar de Deus assim em público. Não precisa falar de Deus em público. Viva a tua fé em público. Nós não precisamos simplesmente falar o tempo todo, mas viver a fé. Podemos sim testemunhar, é óbvio. Em Atos 2, quando Jesus promete o Espírito Santo, ele diz que vocês vão receber o poder de Deus, ele vai dizer para os discípulos, e ao receber o poder de Deus, vocês vão ser minhas testemunhas. Testemunha fala daquilo que viu.
A testemunha, ela experimentou algo da qual ela fala, mas ela vive aquilo que ela crê. Esse texto de Mateus 28 é um texto muito especial porque ele termina exatamente o Evangelho de Mateus, que tem como tema central a presença de Deus. Lá no capítulo 1, ele fala do Emanuel. No capítulo 18, ele diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali vou estar no meio deles. E termina dizendo: eis que todos os dias, até o fim dos tempos, eu vou estar com vocês. A presença de Deus, como eu falei na Bíblia, é um tema transversal, ao ponto de que em Apocalipse 22, a última coisa que você vai ler do livro de Apocalipse, antes dos finalmentes ali, das despedidas que sempre tem nas cartas, está lá o capítulo 22, verso 5, e eles contemplarão Deus face a face. Sabia que a vida eterna, que Jesus nos prometeu, é ver Deus face a face? É assim que termina a Bíblia. Vamos poder estar na presença de Deus plenamente. Hoje é pela fé. Hoje nós nos colocamos aqui pela fé. Nós cremos que Jesus está conosco porque nós estamos ouvindo a sua palavra. Porque nós vivemos no corpo de Cristo, que são as duas coisas que Jesus deixou para a sua igreja, que são sinais vivos de que Ele está presente contigo e comigo. E por isso você pode voltar para casa hoje, começar uma nova semana, grato a Deus pelos 111 anos dessa comunidade, mas grato que Jesus está contigo, lá nos teus desafios do teu trabalho. Ele não vai deixar você na mão nos desafios que você tem lá na universidade. Ele não vai deixar você na mão nos desafios que você tem na sua família. Com as pessoas enfermas que você tem na sua família. Com as pessoas que estão desorientadas no teu contexto, no qual você vive, para além dos muros dessa comunidade. E sabe por que eu digo isso? Porque é lá que Deus quer que a gente esteja. Não é que Ele não quer que a gente esteja aqui. Aqui é o óbvio. O povo de Deus se encontra aqui para louvar e buscar o alimento, a palavra de Deus, a certeza da presença, para que você e eu possamos estar lá fora, fazendo a missão de Deus. Aliás, fazer a missão é uma palavra um pouco equivocada. A missão é o DNA da igreja, não é o que nós fazemos, é o que nós somos. Ou a igreja é a missão de Deus, ou ela não é. Porque ela é missão, então nós fazemos atividades missionárias. Mas não esqueçam, a missão é o DNA da igreja. É o DNA da igreja. E é por isso que nós podemos sair confiadamente daqui, em confiança daqui, e contar com a presença dele mesmo. Contar com a presença dele a cada dia, a cada momento. Essa é uma das promessas que a Bíblia coloca praticamente em cada livro, em cada página dela. Perto está o Senhor dos que o temem. O salmista no Salmo 13, até quando, Senhor, tu vais ficar longe de mim? Mas 5 versículos depois ele diz, quanto a mim, sou grato pela tua bondade e pela tua benignidade. Impressionante. É a experiência do salmista que pergunta, Senhor, até quando eu vou sentir falta da tua presença? Parece que tu sumisse do mapa, mas ao mesmo tempo ele diz, eu me alegro porque posso experimentar a tua bondade. Isso parece uma contradição. Psicólogos entre nós poderiam talvez fazer uma análise e iam dizer que tem a bipolaridade desse salmista, né? Não. É que a tua e a minha realidade de vida de fé é essa. Em meio à dúvida, vem a certeza da fé. Um outro exemplo para vocês que é muito claro. Todo culto, você sai daqui sob a bênção de Deus, certo? Pois então, a bênção de Deus é uma das coisas mais impressionantes para, eu não vou usar a palavra garantir porque ela é muito fraca, mas para
testemunhar, para deixar claro para você e para mim que Deus está presente. A bênção de Deus na Bíblia, agora eu vou dar aula de hebraico, tá, Flávio? Pois é, eu tinha que fazer isso, eu não consigo, isso é minha tentação, né? Eu fui vencido agora por ela. Para mim, uma das coisas mais especiais em ser professor de hebraico é que eu consigo perceber a riqueza dessa língua e por isso eu preciso compartilhar com vocês. A palavra bênção na Bíblia é a palavra joelho. Sabia disso? No hebraico, as partes do corpo humano são substantivos, agora vem aula de português, concretos, mas também abstratos. O nariz é o nariz, mas é a mesma palavra para falar da ira. As narinas é as narinas, mas é a mesma palavra para falar da paciência. É muito legal isso. Quando fala da ira de Deus, fala do nariz de Deus que está fungando, mas ele tem narinas bem longas e por isso tem longanimidade, que é paciência. Os olhos são as fontes de água. A mão de Deus é o poder de Deus. O intestino é por onde se sente. Interessante, o ventre materno é o lugar da compaixão. Por isso que na Bíblia hebraica Deus tem útero. Deus não é mulher, mas tem útero, porque ele tem compaixão. Todos os homens têm útero em hebraico, porque é o lugar da compaixão e da misericórdia. É por isso que o Nicodemos não entendeu Jesus dizendo para ele à meia-noite, estava tarde, né? Jesus diz que importa nascer de novo. Ele entendendo que tinha que nascer do útero da mãe dele. Não, querido, é para nascer do útero de Deus. É para você experimentar a compaixão e a misericórdia de Deus. Tá, e o que isso tudo tem a ver agora com bênção? É que joelho é a palavra para bênção. Vou fazer um exercício aqui, né? O joelho a gente flexiona. O que significa a bênção? É um Deus que flexiona o seu joelho na minha direção. Ele se inclina na minha direção. A bênção de Deus é eu experimentar a presença graciosa de um Deus compassivo que se inclina na minha direção. Então, cada vez que você sai do culto, você sai recebendo a inclinação de Deus. Deus flexiona o seu joelho para ir na sua direção. O mais legal é que a mesma palavra significa bendizer. Nós não temos mais o hábito de nos ajoelhar como evangélicos luteranos. Mas quando nós louvamos a Deus, pela fé, nós estamos flexionando o nosso joelho, nos rendendo diante de Deus, bendizendo o seu nome. É por isso que nós dobramos os nossos joelhos na confirmação, para receber o quê? A bênção de Deus. É por isso que nós ajoelhamos diante de Deus no nosso casamento, para receber a bênção de Deus. É por isso que na nossa ordenação nós nos ajoelhamos para receber a bênção de Deus. Porque é você se rendendo a Deus, flexionando o seu joelho, e Deus flexiona o dele na tua direção. Mas sabe o que é mais legal? É que ele disse para você ser uma bênção. O que isso significa? Você foi criado por Deus para ser um joelho para o teu irmão, para a tua irmã. Você foi criado por Deus para ser bênção, para flexionar o teu joelho na direção do outro. Nós gostamos muito de ser bem abençoados, mas a Bíblia fala que é para você ser bênção. Se você é bênção, você vai manifestar essa presença graciosa de Deus. Por isso que ser bênção faz parte da missão de Deus. Porque ao você se inclinar para o outro, que precisa de uma palavra de salvação, que precisa de alguém que escute, que precisa de alguém que o carregue nos momentos de dor e dificuldade, que precisa de uma palavra de exortação, você está sendo bênção na vida do outro. É isso que significa ser igreja. Por isso que Jesus edifica a sua igreja prometendo estar presente todos os dias. Ele promete se inclinar na nossa direção.
Ele promete fazer de você e de mim bênção. Lá onde nós vivemos, lá onde nós estamos. E se somos bênção, nós entendemos daí o que significa o amor ao próximo. Amar a Deus e ao próximo. Nos render diante de Deus e flexionar o nosso joelho sendo bênção para o próximo. Aí onde é que eu entro nessa história? Não tem. Lamento dizer para você. Isso seria egoísmo e não é amor. Ah, mas eu não tenho vez nisso? Deus disse que era para você ser bênção. Não só você. Você. Se você se sabe uma pessoa abençoada por Deus, é porque Deus botou outras pessoas do teu lado que estão sendo um joelho para você. Que estão flexionando o seu joelho na tua direção. Para ser bênção para você. Então não te preocupe contigo. Te preocupe com o outro. Porque a missão de Deus não é para nós, é para os outros. Vocês no musical vão simbolicamente flexionar o joelho de vocês para que pessoas de fora venham para cá. Todas as atividades que vocês fazem aqui, vocês estão flexionando o joelho, rendendo glória a Deus e se inclinando, mostrando um Deus gracioso para as pessoas. Quando nós entendemos isso, daí nós entendemos o que significa essa missão de Deus. Os discípulos tinham medo. Eles estavam aqui ainda trancafiados naquela casa. Ainda era dias da ressurreição. Eles ainda estavam achando que iam ser presos, crucificados que nem Jesus. Alguns, diz o texto no versículo 16 e 17, que ainda duvidavam que Jesus tinha ressuscitado. Às vezes nós somos acometidos de dúvidas na nossa missão, na nossa caminhada de fé. Duvidamos se Deus de fato está com a gente. Duvidamos mesmo se Ele escuta a nossa oração. A gente escuta isso aqui na igreja, mas lá no dia a dia parece que a gente esquece isso. É por isso que Ele prometeu estar contigo todos os dias. Para que você todos os dias saiba que Ele vai estar contigo. Isso não é lorota, isso não é conto de fada. E quando você experimenta o joelho dos outros, quando você experimenta que alguém inclinou na tua direção para ser bênção para você, você vai fazer o mesmo para as pessoas que Deus colocar do teu lado. A primeira pergunta que Deus faz para Adão e Eva, como nós vimos esses dias ontem: Adão, onde é que tu estás? Deus está perguntando onde estamos nós. O salmista, os personagens da Bíblia, fazem uma outra pergunta: Deus, onde tu estás? A resposta dessas duas perguntas vão caracterizar o nosso relacionamento de fé com Deus. Deus está sempre conosco. A pergunta é onde nós estamos. Deus está sempre conosco. A pergunta é onde nós estamos. E onde nós estivermos, lá nós vamos ser testemunhas desse Deus. Lá nós vamos ser testemunhas vivas dessa palavra de vida eterna. Lá Deus vai nos capacitar para dar testemunho, para ser ajuda, auxílio para quem precisa. Lá Deus vai nos usar. A pergunta onde está Deus, ela é legítima, porque ela é a pergunta que vem do nosso sofrimento, da nossa provação de fé. Ela é legítima. Não tenha vergonha de fazer a pergunta onde Deus tu estás. Mas não esqueça de responder para Deus: Senhor, eu estou aqui, diante de ti. Esse é o melhor lugar do mundo para você estar, aos pés da cruz, diante dele. Dele que veio para esse mundo para te buscar e salvar. Enfrentou a cruz, como nós ouvimos hoje de manhã na pregação, mas venceu a morte e ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde reina Cristo Rei hoje. Mas Ele não foi embora sem prometer que está contigo até que Ele volte. Então, até que Ele venha, a presença de Deus nesse mundo
vai ser você e eu, que vamos estar à disposição e a seu serviço nesse mundo, no lugar lá onde você está. Por isso esse versículo não fica só preso à tarefa da igreja. Não leia Mateus 28, 18 a 20 só como uma tarefa que a igreja tem. A igreja não é uma instituição apenas. A igreja é você, lá onde você vive, onde você mora, onde você trabalha. A comunidade Martim Lutero, ela tem várias filiais. Lá onde vocês estão. Lá vocês são os embaixadores de Cristo. Lá vocês são os representantes. Representante. O que significa isso? Que manifesta a presença de Deus. Que manifesta essa bênção, que é esse joelho que se inclina na presença das pessoas. Para ser para elas sal e luz. Para ser para elas a igreja de Jesus lá onde Ele quer alcançar pessoas. O meu desejo é que a gente não fale só sobre missão como uma atividade missionária que nós fazemos na igreja, mas que a gente possa entender que isso é a nossa identidade. Que a missão de Deus acontece porque nós cremos em Jesus e vivemos com Ele, na presença dEle. E que você possa sair daqui confiantemente, fortalecido, para poder desempenhar esse papel de representante de Deus lá onde você está. O meu desejo, a minha oração é que essa igreja aqui possa crescer ainda mais, porque lá onde vocês estão sendo um joelho, uma bênção para as pessoas. Eu quero orar com vocês agora e quero nessa oração também colocar diante de Deus, interceder por vocês. Se existe uma coisa que eu aprendi lendo o livro de Jó nesses últimos 25 anos, e se tem uma das coisas que a Rani e eu lá em casa aprendemos desde 2020, com a situação do câncer dela, como eu testemunhei ontem para vocês, é a importância da intercessão. A intercessão não é uma mera oração final lá no culto, que a gente coloca assim só para dizer que termina o culto, que a gente lembra de um monte de pedidos. A intercessão foi o que os amigos de Jó não fizeram com o Jó. Eles sabiam falar muito bem de Deus para o Jó, mas não conseguiram falar de Jó para Deus. Esse foi o déficit dos amigos. Se tem uma coisa que a gente experimentou nesses últimos 5 anos, é um monte de pessoas, que tem algumas que eu nem conhecia, e que sabiam da doença dela, e que diziam: nós estamos orando por vocês. A intercessão é uma das maiores formas de você ser um joelho para o teu irmão, para a tua irmã, para as pessoas com as quais você convive. É quando você abre mão de você mesmo para orar em favor de uma outra pessoa, que você conhece ou que você não conhece, mas que você se inclinou para estender a mão e levar ela diante de Deus. E eu quero fazer isso com vocês nessa noite. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Tu conheces a nossa vida e Tu sabes, Senhor, que muitas vezes nós clamamos pela Tua presença. Nem sempre nós percebemos que Tu estás conosco. Muitas vezes achamos que Tu nos abandonaste. Muitas vezes, Senhor, achamos que Tu demoras. Muitas vezes, Senhor, nós achamos que Tu te esqueceste de nós. Mas perdão, Senhor, por pensarmos assim, porque a Tua palavra nos testemunha em cada linha, em cada página, que Tu estás conosco todos os dias. Isso não é um blá blá blá, isso não é contos de fada, isso não é uma fake news, isso é o Evangelho, isso é a boa notícia do Emanuel que está conosco. Obrigado, Senhor, que Tu não nos envias para este mundo sozinhos, Tu não nos chamas e envias para a Tua missão sem que Tu vás conosco. E por isso, Senhor, nós pedimos que Tu nos faça entender isso e nos faça ter a alegria de experimentar a Tua presença em nossa casa, em nosso local de trabalho, lá onde estudamos, aqui nessa comunidade. Senhor, que possamos viver da Tua presença e podermos também resplandecer a Tua presença na vida de outras pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos bênção, porque é isso que Tu falaste para o Teu servo Abraão e para os seus descendentes.
E é isso que tu dizes para nós quando tu nos abençoas no final de um culto. Obrigado, Senhor, que podemos experimentar que apesar das nossas provações, do nosso sofrimento, das dificuldades que cada um de nós tem, nós podemos sair daqui hoje certos de que tu não nos abandonas e de que nós podemos clamar diante de ti, podemos derramar o nosso coração, podemos esperar por ti, pelo teu agir, pelo teu consolo, pelas palavras de vida eterna. E por isso, Senhor, nós queremos orar e interceder por toda essa comunidade Martinho Lutero, que está completando 111 anos. Obrigado, Senhor, por cada trabalho, por cada liderança, por cada pessoa, membro que está aqui se engajando. Obrigado, Senhor, por todo esse final de semana, por tantos braços, mãos, por tantos olhares carinhosos, em preparar tantas coisas para que a gente pudesse estar aqui nesses 3 dias de comunhão. Obrigado, Senhor, que nós podemos festejar um aniversário na Tua presença. Obrigado que nós podemos estar abertos a compartilhar dessa bênção e dessa alegria com tantas pessoas. Continues abençoando, Senhor, esta comunidade. Continues abençoando também o pastor Flávio, a pastora Franciele, também o Luiz, suas famílias. Dê a eles as forças que eles precisam, carregue-os diante dos desafios, dê a eles também a visão correta junto com o presbitério. Obrigado, Senhor, que Tu tens despertado pessoas que ajudam, que auxiliam em todos os trabalhos e que Tu fortaleças, ó Deus, e que Tu despertes sempre de novo aqui pessoas dispostas a Te servir. E por isso, Senhor, nós nos entregamos a Ti, consagramos a nossa vida e queremos responder a Tua pergunta mais uma vez. Nós estamos diante de Ti, Senhor, e queremos permanecer contigo. Vá conosco na missão que Tu nos dás e nos dá a certeza de que nós não estamos sozinhos. E tudo isso nós oramos e agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Correm para o mar, Teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor. Discorrem para o mar, Teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor. Coração exultar e com alegria eu canto. E se o mundo conhecer a Ti, ele sentirá com a Tua alegria.
Amém. Que esse amor de Deus que nos alcançou nos impulsione quando sairmos aqui para viver essa semana, para testemunhar e viver o amor do Senhor para sempre. Quero convidar o Jadri e a Eliane para vir aqui em cima, também o professor Roger. Por favor, Roger, volta, sobe a escada. Eu encerro essa noite dizendo gratidão. Gratidão por quê? Gratidão pelo Flávio e pela Fran, que fizeram um convite para você, pastor, professor Roger. As tuas palavras sábias, o teu jeito, à tarde eu falei, o brilho dos teus olhos, já dizem tudo. Que bom que você aceitou esse convite de estar conosco comemorando nossos 111 anos de nossa comunidade. E também o teu carinho de colocar a vida da tua esposa aqui. É mais um momento de intercessão, que a gente possa estar como comunidade, como igreja, orando por ti também. E mais, em cima de tudo, temos o privilégio de passar essa semana com você também, aproveitando mais um pouco do teu conhecimento, da tua palavra e da tua forma de agir e ser. Muito obrigado, gratidão por essa noite, por esses 3 dias que a gente teve a tua presença aqui. Somos gratos e muito felizes. Muito obrigado. Gostaria que desejasse uma salva de palmas para o nosso querido palestrante. Queremos também deixar uma pequena homenagem da nossa cidade, Cidade do Doce, que fica esse carinho. Uns docinhos aí. Ele vai ficar semana. Eu acho que eu vou esconder. Vamos tomar um café amanhã à tarde, Roger? Eu vou esconder, que senão eu vou comer. Roger, muito obrigado pelo teu carinho, tua disposição de vir de tão longe, deixar a Rani lá. Teus afazeres na faculdade, né? O final de semestre, a gente sabe que é bem corrido. Amanhã de manhã ele vai estar fazendo prova com os alunos online, quinta, então, e vai estar conosco aí nas aulas, no Tuporém, no encerramento da Oase, lá no Taquaral, lá o Rudinha Vera, vamos estar lá com vocês quarta-feira. Muito obrigado, Roger, de viver comunidade com a gente aqui essa semana. Obrigado. Nós estamos encerrando o aniversário da comunidade. Final de semana aqui no presbitério a gente foi sonhando e imaginando e está se encerrando aqui. Para mim fica aquele negócio, pai, no ano que vem tem mais. Que alegria, gratidão a todas as pessoas que de uma maneira ou outra estiveram envolvidas. E olha que foram muitas e muitas pessoas. Que oraram, que carregaram, que limparam, que cantaram, que tocaram, que serviram, que lavaram. De alguma forma estiveram aqui desde quinta até hoje, né? Algumas pessoas dá para ver assim no olhar, né? Eu estou querendo chegar em casa. Gratidão, gente, gratidão. Gratidão a você que aceitou o convite, que convidou alguém ainda para estar aqui. Viver comunidade é a gente partilhar a vida, a gente ter esse tempo de celebrar, de ouvir, de receber da palavra do Senhor e sermos desafiados a viver essa palavra agora no nosso dia a dia. Ao sairmos daqui, sermos a bênção de Deus lá fora, sermos sal, sermos luz, sermos praticantes e não somente ouvintes. Não sermos ovelhas gordas, né, que vai só recebendo e recebendo. Agora que nós espalhemos essa mensagem.
Dentro da nossa paróquia nós temos muita atividade até o Natal ainda. Convide pessoas para estarem nas comunidades, para ouvir essa palavra, para entender que o espírito do Natal não é o Papai Noel, o espírito do Natal não é aquilo que a sociedade fala, mas é o Espírito Santo de Deus que veio a este mundo, que veio sobre Maria e Jesus nasceu. O espírito do Natal é o Senhor que veio para nos salvar. E nós queremos anunciar e testemunhar isso em nossas comunidades. Participe, celebre e convide pessoas para estarem ouvindo isso em nossas celebrações. Convido quem pode a se colocar de pé. E nós queremos encerrar nos colocando diante de Deus em oração. E lembro que ao final tu não precisa ter tanta pressa. Tem cheirinho de batata frita. O que tem, Raduns, ali? Muito picolé, vamos comprar um picolé. Tem picolé? Então, compre um picolé para ajudar a juventude. Tem pastel também. Ó. O pessoal preparou até uns pastéis aí no final. Tem suco, tem água. Tem salada de fruta aqui com a oásis. O pessoal que é fitness, igual eu, só comeu salada de fruta hoje, né? Hoje, depois do almoço, antes do café, né? Aproveite ainda. Fique aqui, celebre em comunidade. Vamos orar. Querido e amado Deus, gratidão no nosso coração por este final de semana, por esse tempo, ó Deus, de celebrar, de viver comunidade. Gratidão pela Tua palavra que alcança o nosso coração. Gratidão pelo Teu amor, a Tua misericórdia, o Teu perdão, ó Deus, que vem até nós. Ó Deus, que possamos viver comunidade, viver a Tua palavra agora quando voltamos aos nossos lares, quando voltamos ao nosso trabalho, à escola, à faculdade, à nossa vizinhança, que lá nós possamos fazer a diferença e testemunhar do Teu amor. Usa-nos, Deus, como Tua igreja, como comunidade, para o testemunho do Teu amor em tudo aquilo que faremos, ó Deus, até o fim dos tempos, ó Deus. Que o nosso viver, que nossas palavras, que nossas atitudes sejam a verdadeira adoração. Que o nosso viver, que nossas atitudes sejam um testemunho do Teu amor. Edifica-nos, ó Deus, por meio da Tua palavra. Edifica essa Tua igreja, para que nós possamos tão somente viver, Deus, a Tua vontade nas nossas vidas. Tudo mais, ó Senhor, nós queremos colocar nas Tuas mãos, orando a uma só voz a oração que Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nós queremos ir para os nossos lares com a bênção do nosso Deus. Que o Deus Todo-Poderoso, Ele te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Vamos em paz, sirvamos a Deus de todo o coração e sejamos bênção ali aonde o Senhor nos colocar. Um abençoado final de domingo, uma abençoada semana a todos nós. Nós vamos cantar ainda mais um hino e depois, antes de ir embora, pelo menos uns 20 abraços em 20 pessoas diferentes. Tu podes dar. Pode dar mais, mas pelo menos 20. Tá bem? Uma boa noite, uma abençoada semana a todos. Cantamos e depois ainda experimentamos a comunhão.
desde os confins da terra, desde os confins da no terra, mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas dos céus, louvado és. dentro dos corações, Dentro dos em corações, meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce esta canção, nasce esta canção que os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. desde os confins da terra, Desde os confins da no terra, mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas dos céus, louvado és. dentro dos corações, Dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce essa canção, nasce essa canção que os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado, seja louvado, seja louvado. amém? Abençoado fim de noite a todos e permanecemos na comunhão aí. Boa noite.